Vivemos horas dolorosas até às 11 da manhã, hora em que o julgamento deveria começar. Acompanhei meu pai e outros familiares que foram convocados como testemunhas. Durante toda aquela odiosa caricatura de justiça, sofri uma provação. Eu preciso descobrir se minha curiosidade e meus experimentos ilícitos levariam à morte de dois seres humanos. Uma criatura encantadora, cheia de inocência e alegria, e outra assassinada de forma ainda mais terrível, pois teria todos os agravantes da infância para torná-la inesquecível. Justine era uma boa menina e possuía qualidades que prometiam uma vida feliz. Agora, tudo estava prestes a terminar em uma sepultura, por minha causa. 1000 vezes teria preferido confessar-me culpado do crime atribuído a Justine, mas estava ausente quando foi cometido, e tal declaração teria sido tomada como alucinações de um louco. Portanto, não conseguiria salvá-la. A aparência de Justine ao entrar foi serena. Eu estava de luto, e a intensidade dos seus sentimentos conferia ao seu rosto sempre atraente uma beleza primorosa. Ela parecia confiante em sua essência. Ela não tremeu, embora milhares de pessoas a olhassem e a insultassem pela ideia do crime que ela devia ter cometido. O julgamento começou quando os promotores apresentaram seu relatório. Várias testemunhas foram chamadas. Foram vários fatos isolados que se combinaram contra ela e que teriam desorientado quem não tivesse, como eu, segurança de sua inocência. Ela havia passado a noite inteira do crime fora de casa e, de madrugada, uma mulher no mercado a tinha visto, perto do local onde mais tarde seria encontrado o corpo da criança assassinada. A mulher perguntou-lhe o que ela estava fazendo ali, mas Justine, de uma forma muito estranha, respondeu-lhe de forma confusa e ininteligível. Ela voltou para casa por volta das 8 da manhã, e quando alguém quis saber onde ela havia passado a noite, ela respondeu que estava procurando a criança e perguntou ansiosamente se sabiam alguma coisa sobre ela. Quando lhe mostraram o corpo, ela teve um violento colapso nervoso que a obrigou a ficar vários dias na cama. A miniatura que a empregada encontrara no bolso foi então mostrada e um murmúrio de horror e indignação percorreu a sala quando Elizabeth, com a voz trêmula, identificou-a como a mesma que estivera pendurada no pescoço de William, uma hora antes de ele ter desaparecido. Chamaram Justine para que se defendesse. À medida que o julgamento avançava, a sua aparência mudou e ela agora expressava surpresa, horror e tristeza. Às vezes, ela lutava contra as lágrimas que a dominavam, mas quando lhe pediam que se declarasse inocente ou culpada, ela se superava e falava com voz audível, mas entrecortada. Deus sabe muito bem que sou inocente, mas não pretendo que minhas declarações me absolvam. Baseio a minha inocência numa interpretação clara e simples dos fatos de que sou acusada. Espero que a boa reputação de que sempre gozei incline os juízes a interpretar a meu favor o que à primeira vista pode parecer duvidoso ou suspeito. Declarou então que, com a permissão de Elizabeth, passou a tarde da noite do crime na casa de uma tia em Chêne, uma pequena aldeia a 1 légua de Genebra. Ao retornar, por volta das 9 da noite, encontrou um homem que lhe perguntou se ela havia visto a criatura que procuravam. Isso a alarmou e ela passou várias horas tentando encontrá-lo. Fechadas as portas de Genebra, ela foi obrigada a passar parte da noite
no galpão de uma casa, não se sentindo disposta a acordar os proprietários que a conheciam bem. Incapaz de dormir, ela logo saiu do abrigo e retomou a busca por meu irmão. Se ela se aproximou do local onde estava o corpo, foi sem saber. Seu espanto, quando questionada pela vendedora do mercado, não foi surpreendente, já que ela não dormiu a noite toda e o destino de William ainda estava para ser conhecido. Em relação à miniatura, não conseguiu esclarecer nada. Sei bem o quanto isso pesa contra mim, continuou a entristecida vítima. Mas não posso dar nenhuma explicação. Depois de expressar minha total ignorância neste momento, não me resta senão fazer conjecturas sobre como isso poderia ter entrado no meu bolso. Mas aqui também encontro outra barreira, porque não tenho inimigos e não pode haver ninguém tão mau que queira me destruir tão deliberadamente. Foi o próprio assassino quem o colocou lá, mas não vejo como ele poderia ter feito isso. E além disso, qual seria o propósito de roubar a joia e se livrar dela tão cedo? O horror da situação era insuportável para mim, e quando a reação do público e o rosto dos juízes me disseram que minha pobre vítima tinha sido condenada, saí correndo da sala do tribunal, cheio de pesar. O sofrimento de Justine não foi igual ao meu. A sua inocência a sustentou, mas fui dilacerado pelas chicotadas do remorso. Passei uma noite de desespero indescritível. De manhã fui ao tribunal. Minha boca e garganta estavam secas e não ousei fazer a pergunta fatal. Mas eles me conheciam e o porteiro adivinhou o motivo da minha visita. As bolas foram lançadas e eram todas pretas. Justine foi condenada. Não vou tentar explicar o que senti. Já havia experimentado sensações de horror antes, que me esforcei para descrever, mas não há palavras para descrever o desespero nauseante daquele momento. O responsável acrescentou então que Justine já tinha confessado a sua culpa. O que não era necessário, acrescentou, num caso tão óbvio. Mas estou feliz, nenhum dos nossos juízes gosta de condenar um criminoso com base em provas circunstanciais, por mais decisivas que possam parecer. Quando voltei para casa, Elizabeth me perguntou ansiosamente sobre o resultado. Querida prima, respondi, eles decidiram o que já esperávamos. Todos os juízes preferem condenar 10 pessoas inocentes antes que um culpado escape, mas ela confessou. Para Elizabeth, que acreditava firmemente na inocência de Justine, este foi um duro golpe. Mas eu, o verdadeiro assassino, sentia-me vivo em meu seio como um verme que torna impossível toda a esperança ou paz. Elizabeth também chorava tristemente, mas a sua era também a aflição dos inocentes, como a nuvem que pode escurecer a lua por um breve período, mas não pode extinguir o seu brilho. A angústia e o desespero tomaram conta do meu coração, e eu estava queimando em um fogo que nada poderia apagar. Não há nada mais doloroso para a alma humana, depois de os sentimentos terem sido acelerados por uma rápida sucessão de acontecimentos, do que a calma mortal, da inatividade e da certeza que nos priva, tanto do medo como da esperança. Justine morreu, descansou, mas continuei vivendo. O sangue circulava livremente em minhas veias, mas um peso insuportável de remorso e desespero oprimia meu coração. Não podia dormir. Eu vaguei como uma alma atormentada, porque havia cometido atos horrendos e malignos, indescritíveis, e estava convencido
de que não seriam os últimos. Mesmo assim, meu coração estava transbordando de amor e bondade. Eu havia começado a vida cheio de boas intenções e aguardava impacientemente o momento de colocá-las em prática e me tornar algo útil para os meus semelhantes. Agora, tudo foi aniquilado em vez daquela paz de consciência que me teria permitido recordar o passado com satisfação e conceber novas esperanças. Fui atormentado por remorsos e sentimentos de culpa que me empurraram para um inferno de tortura indescritível. Este estado de espírito ameaçava a minha saúde, já completamente recuperada do primeiro golpe que sofri. Evitei ver alguém e qualquer expressão de alegria ou complacência era uma provocação para mim. Meu único consolo era a solidão, uma solidão profunda e sombria, semelhante à da morte. Meu pai observou com dor a mudança que ocorria em meus hábitos e caráter e tentou me convencer da inutilidade de se deixar levar por uma tristeza desproporcional. Você acredita, Victor, que eu não sofro? Ele me disse com lágrimas nos olhos. Ninguém pode amar uma criança como eu amei seu irmão. Mas talvez não seja um dever para com os sobreviventes tentar não aumentar sua dor com a nossa dor exagerada. É também um dever para consigo mesmo, pois a tristeza excessiva impede a restauração e a alegria, impede inclusive a realização de tarefas diárias, sem as quais nenhum homem é digno de ocupar um lugar na sociedade. Este conselho, embora válido, era completamente inaplicável ao meu caso. Eu teria sido o primeiro a esconder a minha dor e a consolar a minha família, se o remorso não tivesse tingido de amargura os meus outros sentimentos. Agora, eu só podia responder ao meu pai com um olhar de desespero e tentar evitar a minha presença. Nessa época, nos mudamos para a nossa casa em Belle Reve. Achei a mudança especialmente agradável. O habitual fechamento das portas às 10 da noite e a impossibilidade de permanecer no lago depois dessa hora tornaram a minha estadia em Genebra desconfortável. Às vezes, eu levantava a vela e deixava o vento me levar. Outras vezes, remava até o centro do lago e deixava o barco à deriva. Muitas vezes, quando tudo ao meu redor estava em paz, e eu era a única coisa inquieta, vagando por aquela paisagem linda e sobrenatural. Mas fui retido pela memória da heróica e altruísta Elizabeth, a quem amava ternamente e cuja vida estava intimamente ligada à minha. Pensei também no meu pai e no meu outro irmão. Iria eu, com a minha disserção, expô-los ao mal do demônio que tinha desencadeado entre eles? Naqueles momentos, chorei muito e quis recuperar a paz de espírito que me permitiria consolá-los e animá-los. Mas isso não aconteceria. O remorso anulou qualquer esperança. Eu era o autor de males irremediáveis e vivia sob o constante terror de que o monstro que eu criei cometesse outro mal. Eu tinha uma sensação sombria de que tudo ainda não havia acabado e que em breve cometeria algum crime horrível novamente, que com sua magnitude apagaria a memória do seu crime anterior. Enquanto um ente querido vivesse, sempre haveria lugar para o medo. A repulsa que eu sentia por este ente demoníaco não pode ser concebida. Quando pensei nele, cerrei os dentes. Meus olhos brilharam e eu não queria nada mais do que extinguir aquela vida que eu havia criado de forma tão imprudente. Quando me lembrei do seu crime e da sua maldade, o ódio e o desejo de vingança que surgiram em mim ultrapassaram os limites da moderação. Eu queria vê-lo novamente, para amaldiçoá-lo e vingar a morte de William e Justine. A nossa casa era a morada do luto
A saúde do meu pai foi seriamente afetada pelo horror dos acontecimentos recentes. Elizabeth estava triste e abatida e não se divertia mais com suas tarefas diárias. Qualquer alegria lhe parecia um sacrilégio para com os mortos, e ela acreditava que as lágrimas e o luto eterno eram a justa homenagem que devia prestar à inocência tão cruelmente destruída e aniquilada. Ela não era mais a criatura feliz que caminhava comigo pela margem do lago, comentando com alegria sobre nossos projetos futuros. Ela ficou séria e sempre falava da inconstância da sorte e da instabilidade da vida.